Olá, nesse vídeo veremos uma aplicação do cálculo integral e da trigonometria, ou a trigonometria. E nesse caso é específico onde tem-se uma pirâmide de base retangular, cuja largura é definida como sendo A e seu comprimento sendo B, e uma altura associada a K. Nesse sólido especificamente, por mais que não seja visualizado de forma sólida, mas é um sólido, qual será o seu volume abrangido? E para aquilo haverá que ter um pensamento diferencial, ou seja, do cálculo infinitesimal, aonde definem-se fatias dessa pirâmide, mas essas fatias minúsculas de espessura muito fina, uma espessura, um diferencial de z, associando z a outra dimensão, nesse caso a altura. E a ideia será simplificar as fatias, pois simplesmente assumindo uma determinada altura z, qual será o seu volume, ou seja, como relacionar as dimensões da superfície da espessura infinitesimal com sua posição vertical, quão grande será essa fatia, dependendo da sua altura em relação à base. Um z muito pequeno será quase a dimensão de A por B, mas um z próximo à altura h será muito pequena essa superfície. Como poder caracterizar suas dimensões e, portanto, determinar a área dessa fatia? A resposta a veremos no dia de hoje, pois haveria que analisar a base, que tem A de comprimento e B de largura, e analisar a sua diagonal. Como expressar a sua diagonal em função dessas dimensões? A resposta está basicamente relacionada com o Teorema de Pitágoras. Será a relação entre a raiz quadrada da soma de cada um dos lados ao quadrado. E da superfície pequena, por mais que seja menor, a base mantém as mesmas proporções. Ou seja, que essa proporção podemos chamar de comprimento, a x, e a outra dimensão de y. E como determinar o comprimento, ou quão grande será a sua diagonal? Quanto mediria a sua diagonal em função de x e y? Dependendo da altura onde esteja localizada essa superfície. Uma altura pequena, muito próximo às dimensões da base. Uma altura muito alta, uma altura próxima a h, será uma dimensão muito pequena para essa superfície que está em azul. Mas o que acontece quando analisa-se esse triângulo retângulo inscrito dentro da pirâmide? Se se analisa em detalhe, esse triângulo retângulo deverá satisfazer algumas propriedades geométricas. Ou seja, o triângulo retângulo pode-se definir como sendo essa dimensão o L cursivo e a outra dimensão, a sua altura, visualmente, nesse caso específico, denotada como sendo a altura, seja a diferença entre a altura da pirâmide menos a posição onde esteja esse plano, ou seja, a posição vertical do plano, menos z. E conhecendo essas duas informações, como poder relacionar os lados desse triângulo retângulo? A resposta é associá-los mediante um ângulo definido, o ângulo θ, nesse caso específico, θ. Ou seja, que a tangente desse ângulo θ, definida como sendo a razão do cateto oposto pelo adjacente para o triângulo que tem a mesma proporção, só que agora pertence até a base da própria pirâmide, tem-se a base da pirâmide mais pela metade, ou seja, a dimensão ou a diagonal da base da pirâmide pela metade dividido pelo cateto oposto, ou seja, a altura da pirâmide. Será equivalente a esse mesmo triângulo menor, cujo cateto oposto ao ângulo θ vale L, ou definido como L minúsculo ou L cursivo, e dividido pelo cateto adjacente, H-Z. Sendo equivalente a essa mesma proporção entre o ângulo θ para o triângulo pequeno ou para o triângulo bem maior, se diz que poder-se isolar a parte que não se conhece e deixá-la em função das dimensões da base da altura do próprio plano. Dessa forma, tem-se quanto vale a diagonal dessa superfície pequena de espessura infinitesimal em função da sua posição vertical. Ou seja, que a diagonal vale o dobro daquilo, pois é justamente a metade L até o centro ou entre o vértice até o centro. Sendo duas vezes L, agora a ideia seria analisar a proporção entre a base e essa superfície de espessura infinitesimal. Como poder expressar
x e y, se só conhece-se a diagonal e conhece-se que essa mesma proporção entre essa superfície e a base se expressa mediante o ângulo φ, a resposta está diretamente relacionada com as funções trigonométricas, pois o cateto oposto a esse ângulo φ define-se como sendo o comprimento da diagonal 2 vezes L vezes seno do ângulo φ. Mas quanto vale o ângulo φ? Haveria que voltar a analisar a base, pois tem as mesmas proporções, e define-se como a razão de A pela diagonal, ou seja, A dividido por essa hipotenusa desse triângulo retângulo que satisfaz a diagonal e as duas dimensões que caracterizam a base. O mesmo acontece com a dimensão y, nesse caso associada com o cateto adjacente mediante a relação trigonométrica cosseno de φ, sendo expressa como b dividido pela diagonal ou pela hipotenusa. Tendo presente essas informações, agora será analisar a superfície. Quão grande é a superfície quão grande será a área dessa superfície infinitesimal, dessa superfície de espessura infinitesimal, onde se conhece a sua diagonal 2 vezes L, ou seja, tem-se a noção de x e tem-se quanto vale y em função de A, e em função de B e em função do comprimento da diagonal, que depende da altura onde esteja localizada essa superfície infinitesimal. Dessa forma, poder-se expressar quanto vale a sua superfície, como sendo a multiplicação das duas dimensões perpendiculares, largura vezes comprimento, e substituindo os valores de largura vezes comprimento, e substituindo quanto vale L a segunda potência, ou seja, quanto seria a diagonal, ou nesse caso, quanto seria o valor dessa informação que pertence a esse triângulo retângulo, a resposta, após de simplificar, obtém-se essa expressão, uma expressão que tem unidades de superfície, mas vamos a ver. Ou seja, a dimensão de A vezes B seria comprimento vezes comprimento, comprimento ao quadrado dividido por altura, que se expressa em unidades de comprimento ao quadrado. A segunda potência implica que seja ao quadrado. Portanto, esse fator será adimensional, não terá unidades. Comprimento à segunda potência, superfície, comprimento à segunda potência, superfície, a multiplicação de dois comprimentos será superfície. Portanto, tem unidades de superfície. Mas como expressar não somente a superfície, a área, que é essa superfície pequena, essa superfície de espessura infinitesimal possui? Como expressar o seu volume? E para aquilo, o seu volume será basicamente a dimensão da superfície da área vezes a espessura infinitesimal, obtendo um volume infinitesimal. Ou seja, que a ideia consecutiva será fazer a soma de todas as fatias infinitesimais desde a altura 0 até a altura h. Nesse caso, seria um somatório de todos os elementos infinitesimais de volume definido como sendo essa superfície. Nesse caso, esse somatório implicaria que seja um somatório de elementos infinitesimais e, portanto, tem-se um processo de integração, onde esse processo de integração começará da altura 0, implicando que o volume infinitesimal abrangido seja 0. Mas se o processo continuasse até uma altura h, ou seja, varrendo essa variável z desde a altura 0 até a altura h, e tendo a soma consecutiva, o que terá-se será equivalente ao volume da pirâmide. Ou seja, que haverá que fazer um processo de integração. Por um lado, à esquerda tem-se uma integração simplificada, muito fácil de resolver, ou muito fácil de analisá-la, pelo fato que é a integração de um diferencial, e tem-se o teorema fundamental do cálculo, onde implicaria que esse diferencial seja, ou essa variável de integração, seja avaliada no limite superior em relação ao limite inferior, ou seja, o limite superior menos o limite inferior. Por outro lado, nesse processo de integração, poder-se deixar em evidência, ou sair do processo de integração, esse fator AB dividido por H, a segunda potência, e será a primitiva dessa função a ser integrada, ou seja, qual é a função cuja derivada resulta nesse termo entre parênteses, e a resposta está associada com cada um desses monômios, ou seja, h ao quadrado, mas em relação a essa variável de integração, tem-se h ao quadrado z, mais
z ao quadrado, 1/3 de z ao cubo, menos 2 vezes hz, menos hz à segunda potência. E posteriormente seria avaliar essa função primitiva no limite superior menos no limite inferior, segundo o teorema fundamental do cálculo. Ou seja, que dessa forma tem-se no limite superior, no primeiro termo, h terceira potência mais 1/3 h terceira potência menos h terceira potência e posteriormente no limite inferior, sendo todas as variáveis presentes e quando avaliam-se todas as variáveis z equivalente a zero, todos os termos serão nulos, portanto não se fará a escrita dessa avaliação no limite inferior. Mas esse resultado implica que h ao cubo se simplifique e, portanto, o volume da pirâmide de base retangular expressa-se como sendo 1/3 do seu comprimento da base vezes a sua largura da base vezes a sua altura, onde esse termo A vezes B representa a área da base da pirâmide do formato que tenha, mas especificamente para esse caso do formato retangular. Se fosse outro formato, se fosse um formato de uma pirâmide de verdade, que é quadrada, tem-se a mesma noção, pois será o volume da pirâmide 1/3 da dimensão da sua base, quantos metros quadrados possui de base, vezes a sua altura. E com base nessa explicação, espero ter me feito entender e até mais.